poder estarmos juntos para louvarmos ao nosso Deus. Desde já nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes. Depois nós faremos aí uma exposição melhor dos nossos visitantes, mas desde já receba o nosso abraço aí, você que está nos visitando nessa noite. Eu quero convidar você nessa noite para que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós faremos a leitura dos versículos 39 até o versículo 43. Lucas, capítulo 23, versículos 39 até o versículo 43. Eu farei essa leitura. Peço aos irmãos que acompanhem, por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Deus: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, e que nesta hora, Deus, o teu Santo Espírito possa abrir mentes e corações, trazendo iluminação e trazendo também aprendizado e crescimento para nós nessa noite, através do poder da tua palavra. Fica conosco, fale conosco. Oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida, ela é feita de decisões. Sempre estamos diante de situações que exigem que tomemos algum tipo de decisão. E isso acontece durante todo o período da nossa vida. Não importa a idade, não importa a nacionalidade, não importa a religião, não importa a classe social. Todos nós precisamos tomar decisão. A verdade é que nós tomamos mais decisões por dia do que nós possamos imaginar. Estamos sempre sendo desafiados a tomar vários tipos de decisões, umas muito importantes na nossa vida, mas também outras decisões simples, como, por exemplo, que horas acordar, que roupa vestir, levo blusa de frio, levo guarda-chuva ou levo sombrinha? Enfim, são muitas outras que eu poderia listar aqui. E eu creio que você deve ter pensado em alguma aí. Texto, meus irmãos, que nós lemos, fala da decisão das autoridades romanas na humilhante crucificação de Jesus, a qual foi feita entre dois malfeitores. Isto para cumprir as Escrituras, porque as Escrituras nos diz que era necessário que Jesus fosse contado entre os malfeitores. A morte na cruz era a mais humilhante e dolorosa morte que alguém poderia enfrentar naquele tempo. Provavelmente, esse método de crucificação ou de execução começou lá com os persas, mas acabou também sendo adotado pelos romanos.
Mas uma coisa interessante, irmãos, um cidadão romano jamais poderia ser condenado à morte por crucificação. Na verdade, apenas os escravos e os piores criminosos eram condenados à morte de cruz. Lá na cruz, o condenado ficava então despido e exposto publicamente. Ele sofria de câimbras muito fortes, uma dor de cabeça intensa, muita sede, enquanto ele ia perdendo o seu sangue através dos ferimentos nas mãos, nos pés e por todo o corpo. E os estudiosos dizem que, dependendo então do local ali dos ferimentos, as aves de rapina vinham e ainda atacavam aquele corpo que estava ali crucificado. A morte de crucificação, meus irmãos, era uma morte lenta. E ela podia durar horas e até mesmo dias. E geralmente ela ocorria por asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco, devido à exaustão a qual aquela pessoa era induzida. Inclusive, em alguns casos, alguns condenados tinham suas pernas quebradas, então, para acelerar o processo da morte. Existem decisões que produzem trágicas consequências para a nossa vida e também para quem está ao nosso redor. O texto lido de Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43, nos mostra também, meus irmãos, da decisão dos dois malfeitores ao lado de Jesus, que também tomaram decisões tremendamente importantes e decisivas para os seus destinos. Um tomou a decisão errada e perdeu a oportunidade da vida eterna, enquanto o outro tomou a decisão correta e pôde então desfrutar do paraíso. O tema da nossa mensagem hoje é esta: uma decisão correta. Uma decisão correta. Uma decisão correta, meus irmãos, é crer em Jesus. A primeira decisão correta é crer em Jesus. Em nosso viver diário, nós enfrentamos situações adversas, problemas graves e situações quase impossíveis de serem resolvidas. Às vezes, meus irmãos, nós já achamos que nós estamos num beco sem saída. Às vezes nós achamos que nós estamos à beira da morte. Porém, mesmo que pareça tudo perdido, nós precisamos tomar a correta decisão de crer em Jesus. Aquele malfeitor estava na beira da morte, mas ele viu então uma grande oportunidade de vitória, uma oportunidade de salvação. Ele reconheceu os seus atos pecaminosos e ainda repreendeu o outro malfeitor que blasfemava de Jesus. E ele diz: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. A decisão daquele malfeitor, irmãos, foi correta e foi de grande significado. A sua decisão ao clamar pela graça de Jesus naquele momento foi um ato de grande arrependimento e fé. A situação que ele estava vivendo era de tristeza e também de aparente derrota, mas ele teve a ousadia de crer em Jesus. Ele creu em Jesus. Ele teve a ousadia de crer na
vida. Ali houve uma confissão de fé impressionante. Quando ele diz: mas este nenhum mal fez. A graça maravilhosa de Jesus superabundou no coração daquele pecador. Houve ali, meus irmãos, uma fé extraordinária, porque a fé nos impulsiona a crer no impossível, a fé nos leva a ver o invisível, a fé nos habilita a experimentarmos da maravilhosa graça de Jesus, da irresistível graça de Deus. A fé, meus irmãos, nos faz, mesmo nos momentos sombrios da vida, tomarmos a decisão correta. E a decisão correta é crer em Jesus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, a palavra de Deus diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele malfeitor, meus irmãos, ele tomou a decisão correta. E a decisão que ele tomou foi a decisão de crer no Filho de Deus. A decisão dele foi crer em Jesus. Nos momentos mais difíceis da vida, mesmo que estejamos à beira da morte, mesmo que pareça que nós estamos no beco sem saída, existe uma solução. E a decisão correta é crer em Jesus. Segunda coisa, meus irmãos, que esse texto nos ensina, que além de tomar a decisão correta de crer em Jesus, a decisão correta também é não perder tempo. Uma das grandes desculpas que nós usamos hoje, com muita frequência, é falta de tempo. Falando que não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar, não temos tempo para participar dos trabalhos da igreja, não temos tempo para várias outras coisas. É sempre a mesma desculpa: estou sem tempo. Na verdade, irmãos, o nosso problema não é a falta de tempo. O nosso problema é a falta de prioridade. O tempo é muito precioso, nós sabemos disso. Por isso nós devemos aproveitá-lo muito bem e devemos usar o nosso tempo com sabedoria. Aquele malfeitor, ele estava prestes a morrer, nada mais podia fazer, estava preso naquela cruz, estava à beira da morte, o tempo da sua vida estava esgotando, mas nos últimos minutos da sua vida, ele toma a decisão correta. Para Deus, meus irmãos, o tempo sempre é presente. Quando nós olhamos para a resposta de Jesus para aquele malfeitor, Jesus responde para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, nós não sabemos quanto tempo de vida nos resta, mas uma coisa é certa: o tempo é de Deus. É Deus que controla todas as coisas. Deus é o dono do tempo. O relógio de Deus é diferente do nosso. A palavra de Deus nos informa, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e versículo 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
esqueça disso, meu irmão. Não esqueça. Para o Senhor, um dia é como 1000. O tempo de Deus é hoje. A oportunidade de salvação nos é dada hoje. A graça salvadora é para todo o que crê, independentemente da idade, do sexo, do grau cultural, da situação financeira, independente de qualquer coisa. Cristo está presente hoje aqui, meus irmãos, para acolher pecadores arrependidos e levá-los também ao paraíso. Por isso, meus irmãos, o tempo de Deus é hoje. É hoje. E a resposta de Jesus para aquele malfeitor foi essa: hoje estarás comigo no paraíso. Não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo. Não perca tempo de fazer a vontade de Deus na sua vida. Aquele malfeitor, ele tomou a decisão correta, meus irmãos. A primeira decisão que ele tomou foi crer em Jesus. Ele creu no Filho de Deus, que se entregou na cruz. Ele reconheceu que ele era pecador, e ele reconheceu que em Jesus não tinha pecado. E ele não perdeu tempo. Então clama a Jesus: Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Terceira coisa, meus irmãos, que nós podemos aprender com esse texto, meus irmãos, que aquele malfeitor ele tomou a decisão correta. A decisão correta é crer em Jesus. A decisão correta é não perder tempo. Mas a decisão correta também é entrar no reino de Deus. Aquele malfeitor demonstrou o interesse de entrar no reino de Deus. Ele compreendeu que o melhor lugar para estar é no reino de Deus. O melhor lugar para estar é você ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. João Batista, meus irmãos, ele foi o precursor de Jesus. E a sua pregação era essa, registrada em Mateus. Mateus 3, versículos 1 até o versículo 3. Se quiser acompanhar na sua Bíblia. Mateus 3, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmãos, temos vivido um tempo onde os dias são maus. A maldade só aumenta. A imoralidade e o pecado são cada vez mais horrendos. A libertinagem tomou conta das cidades. E nós precisamos pregar, meus irmãos, assim como João Batista. Nós precisamos nos manifestar contra as injustiças, contra os abusos, contra as inversões de valores, contra essas ideologias diabólicas que estão por aí, meus irmãos, sendo disseminadas abertamente nos diversos veículos de comunicação e também no ensino. E a nossa pregação não pode ser outra, irmãos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Aquele malfeitor entendeu isto. Ele viu, meus irmãos, que o reino de Deus estava próximo. E hoje nós podemos ver que a volta de Jesus está próxima. O seu reino final está próximo. Portanto, irmãos, arrependei-vos, endireitai as suas veredas. Essa é a mensagem de Deus. E foi essa mensagem que aquele malfeitor viu e ouviu na pessoa sublime e majestosa de Cristo Jesus, pregada ali na cruz. Ele olhou para Jesus e ele viu que Jesus, este nenhum mal fez.
aquele malfeitor clamou a Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Com essas palavras, ele declarou que ele acreditava que Jesus não seria aniquilado pela morte, mas que Jesus estava indo para o reino celeste. Ele entendeu que Jesus é o Rei dos Reis. E nós só podemos entrar, meus irmãos, no reino de Deus pela fé no sacrifício de Cristo lá na cruz. O sacrifício que abriu o caminho de entrada no Santo dos Santos. O sacrifício de Cristo que abriu a nossa entrada nas moradas celestiais. Aquele malfeitor, então, ele demonstrou que ele estava pronto para entrar no reino de Deus. Aquele malfeitor estava morrendo para este mundo, mas ele iria viver eternamente com Cristo. Só podemos entrar no reino de Deus, meus irmãos, se nós morrermos para este mundo pecaminoso e nascermos de novo. Foi assim que Jesus disse para Nicodemos. A isso respondeu Jesus: em verdade digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos perguntou para Jesus: Senhor, como pode eu, já sendo velho, nascer de novo? Posso voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus então responde para ele mais uma vez: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-nos nascer de novo. Meus irmãos, aquele malfeitor na beira da morte, ele nasceu de novo. Sabe por quê? Porque ele tomou a decisão correta. A decisão correta é entrar no reino de Deus. Aquele malfeitor, ele nos dá essa lição, meus irmãos, que nós precisamos também tomar a decisão correta. E a decisão correta é crer em Jesus. A decisão correta é não perder tempo. A decisão correta é entrar no reino de Deus. Como eu disse no início, a vida é feita de decisões. Os dois malfeitores ao lado de Jesus tomaram decisões tremendamente decisivas para os seus destinos. Um tomou a decisão errada e perdeu a oportunidade da vida eterna, enquanto o outro malfeitor tomou a decisão correta e ele agora pôde desfrutar do reino, pôde desfrutar do paraíso. Qual será a sua decisão nessa noite? Lembre-se, a decisão correta é crer em Jesus. Você crê em Jesus? Você crê no Filho de Deus? A segunda decisão correta é não perder tempo. Meus irmãos, os dias estão passando rapidamente e nós voamos. Nós não sabemos como será o nosso amanhã. Digo mais, nós não saberemos como será depois do culto. Não perca tempo. E a decisão correta é entrar no reino de Deus. Você já nasceu de novo? Você já morreu deste mundo? Você é uma nova criatura? Entrega a sua vida hoje para Jesus, meu irmão. Faça como aquele malfeitor. Arrependa dos seus pecados. Reconheça que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então você poderá ouvir de Jesus nesta noite: hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações nessa noite. Vamos orar mais uma vez?